Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa. Eu sou a Dani e hoje nós vamos fazer uma peça especial. É uma peça que eu fiz pensando em todas nós que trabalhamos com costura. Eu escolhi esse tecido aqui, ó, que é um tecido digital lá da Vimor Tecidos, que tem como tema a costura. Então, resolvi fazer uma bolsa aí exclusiva pra gente, né, para nós costureiras. E é uma bolsa com tamanho ótimo, tem esse bolsinho na frente, o fechamento dela é com zíper e tem alça transversal. Bem fácil, bem prática de ser feita. E se você quiser, né, fazer a sua bolsa com esse tema, vai lá no site da Vimor Tecidos, tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo, tem cupom de desconto, lá você pode escolher o seu tecido com tema de costura ou qualquer outro tecido aí com tema da sua preferência. E antes de começar a aula, eu quero te convidar, caso você goste aí do conteúdo do Ateliê Toda Mimosa, gosta das aulas, a fazer parte do nosso clube de membros, que é o Clube Toda Mimosa. Nesse clube você paga um valor quase que simbólico e recebe uma aula mensal exclusiva para os membros. Tem direito aos moldes, quando eu faço aula aqui especial que tem moldes à venda, quem é membro tem direito aos moldes, entre outras vantagens. Tem o link aqui na descrição do vídeo, caso você se interesse. Vai lá, confira mais informações sobre o clube de membros e vem participar do Clube Toda Mimosa. E agora sim, vamos começar a nossa aula, a aula da bolsa da costureira. Para fazer essa bolsa, nós vamos precisar cortar de acordo com as medidas e o molde que eu vou ensinar para vocês logo mais a fazerem aqui no forro. Vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no estruturador. Aqui eu estou utilizando a espuma acoplada, mas você pode utilizar o estruturador que você tiver disponível. E 2 vezes no tecido de forro. E para fazer o bolso que vai na parte da frente, nós vamos cortar a medida de 21 centímetros de altura por 30 de largura, uma vez no principal. Aqui eu estruturei com entratela de papel. Você pode estruturar com um TNT, com a gramatura mais fina, ou até mesmo com a manta R1. Cortei a mesma medida aqui no tecido de forro. Vamos precisar de aproximadamente 28 centímetros de zíper, um cursor e um pedaço de tecido medindo aproximadamente 30 de comprimento por 8. E 4 pedacinhos de tecido medindo aproximadamente 4 de altura por 5 de largura. Para o fechamento da bolsa, a gente vai precisar de um zíper de aproximadamente 30 centímetros e um cursor. Ela vai ter um bolso na parte interna. Para esse bolso eu cortei a medida de 40 por 20. Vamos precisar também de 2 pedacinhos de tecido medindo aproximadamente 10 de largura por 10 de largura por 10 de altura. 2 meias argolas, essa minha aqui é a de 2,5, tá? Mas você pode utilizar a de 3, se você preferir. E uma alça transversal regulável. Aqui eu fiz a alça do próprio tecido, mas você pode utilizar a alça pronta. Vocês vão cortar um pedaço de tecido medindo 30 de largura por 30 de altura. Vai dobrar ao meio. Vai fazer uma caixinha de leite aqui de 3 centímetros. Ó, fiz a de 3 centímetros. Aqui você vai deixar um espaço de 2 centímetros e fazer uma pequena marcação. E depois a gente vai unir essa marcação até aqui, ó, na caixinha. Olha só como ficou. E agora é refilar. E prontinho, olha só como que ficou.
Você vai cortar com essa modelagem os tecidos principais, o estruturador e o forro, como eu fiz aqui. E já que nós começamos aqui fazendo a modelagem no forro, nós já vamos fazer o bolso interno. Então, a gente vai pegar aquele tecido de 40 por 20, vai dobrar direito com direito e vai passar uma costura aqui nas laterais. Então, a gente pode tirar aqui os cantinhos, ó, para ficar com o acabamento bem bonitinho. Vou desvirar. Ajeita aí os cantinhos. Quem quiser pode rebater uma costura aqui. Agora a gente vai pegar o tecido de forro. Vamos encontrar o meio aqui do bolso, na parte de baixo. Vou fazer um pique. Vou fazer isso no forro também. Vou encontrar o meio da parte de baixo. Vou posicionar o bolso. Meio com meio. Vou passar uma costura aqui embaixo e vou costurar as laterais, montando o bolso. Prontinho, nosso bolso ficou pronto e agora a gente vai reservar esse forro por enquanto. E agora nós vamos fazer o bolso frontal. Então, o primeiro passo vai ser colocar o cursor aqui no zíper. Vou tirar um pedacinho aqui dos dentinhos de um dos lados. Vou posicionar o cursor e vou colocar ele no meio. Pronto. Vou refilar aqui, ó. Sela. E aí, você vai refilar esse zíper, ele vai deixar ele com 20 centímetros. Vocês podem cortar esse zíper, gente, na hora que vocês estiverem preparando os materiais, ao invés de 28 que eu falei, pode cortar com menor, pode cortar com 26, por exemplo, os 24, porque depois ele vai ter que ter 20 centímetros de comprimento, depois que a gente finalizar a colocação do cursor, tá? Eu falei 28, mas pode ser menos. Contando que depois ele vai ter que ter 20. Agora a gente vai pegar aqui os pedacinhos de tecido, posicionar direito do tecido com o direito aqui do zíper, direito do tecido sobre o avesso do zíper, fazendo uma espécie de sanduíche, põe bem retinho para ficar uma costura bem bonitinha. Vou fazer isso do outro lado e vou passar uma costura. Ó, passei a costura. Agora a gente vai puxar aqui esses tecidinhos, posicionar eles aqui, ó, e encontrar o meio do zíper. Vou fazer um pontinho aqui com a caneta. Vamos pegar aqui o tecido principal, tá estruturado aqui com a entretela. Vou achar o meio dele, da parte de cima. E vou achar o meio, achei o meio da parte de cima. Agora eu vou pegar o zíper e vou posicionar o direito dele sobre o direito do tecido, de uma forma que o cursor feche da direita para a esquerda, tá? Então, meio com meio. Vou passar uma costurinha aqui no meio para não sair do lugar. E agora eu vou passar uma costura aqui.
Vocês vão perceber que vai sobrar um pouquinho de tecido aqui, ó. Não tem problema, tá? Porque depois a gente vai refilar essas laterais, que a gente cortou com 30 por conta da parte de baixo do espelho da bolsa, que é mais largo em comparação a essa parte aqui onde o zíper vai ser posicionado. Então, agora eu vou passar uma costura. E aqui, ó, seguir pelo zíper, porque esse tecido, ele tá um pouquinho mais largo. Ó, coloquei. Agora eu vou pegar o tecido de forro, vou posicionar direito com direito. E vou passar uma costura na parte aqui do zíper. Passei a costura, agora eu vou puxar o forro todo para trás. E vou rebater uma costura aqui. Pronto, agora a gente pode passar uma costurinha aqui embaixo. Já vou achar o meio aqui embaixo também. Então, aqui, ó, já aproveitei para colocar minha etiqueta. Olha só que linda. Eu coloquei um Reels aqui, ensinando uma maneira de você passar a costura na etiqueta e ficar bem retinha, tá? Então, procura o Reels para vocês verem essa dica que é bem legal. A minha etiqueta é lá da Oficina dos Badulaques, tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo e tem cupom de desconto para vocês, que é o Toda Mimosa. Agora nós vamos pegar o espelho da parte da frente, vai encontrar o meio aqui na parte de baixo, então dobra, encontra o meio. E aí pega o bolso, posiciona o avesso do bolso, aqui ó, com o direito do espelho, meio com meio, bem certinho. Põe aí clipes. Tá vendo que não precisava se preocupar com isso aqui, ó? Porque isso aqui vai ficar certinho do que a gente precisa aqui, ó, no tamanho certinho. E agora a gente vai pegar aquele pedaço de tecido, né, medindo aproximadamente 30. Quem quiser cortar com menos, quiser ver a largura aqui e cortar, eu gosto de cortar um pouquinho maior. Por 9 centímetros de altura. Então, eu vou dobrar o meio, encontrar o meio e vou posicionar aqui, ó, o direito dele sobre o direito aqui do zíper. Meio com meio. E vai na máquina passar uma costura. Prontinho, agora eu vou puxar esse tecido, vou rebater uma costura aqui. Olha só que bonitinho. Agora a gente pode virar aqui o avesso e passar uma costura em toda a volta, prendendo tudo. E olha que coisa mais linda, gente. E como que é importante a gente fazer as coisas com calma, às vezes fazer com mais tecido, para que o acabamento fique bem perfeito. Porque acabamento é tudo, né? Agora nós vamos fazer os tirantes. Então,
tirante normal, vou colocar aqui meio com meio, vou dobrar aqui no meio, depois vou encontrar as extremidades aqui no meio e passar uma costurinha em cada lateral. Fiz, vou pegar aqui a meia argola, vou posicionar. A gente vai deixar um espaço de aproximadamente 5 centímetros aqui, ó, e vai posicionar ele na diagonal, ó, dessa maneira. Deixa o espaço aqui para você passar a costura depois, tá? Deixa um espaço de aproximadamente 5 centímetros, posiciona ele assim, com a meia argola para cima. E vou passar a costura. E aqui, pessoal, quem quiser pode passar uma costurinha aqui para essa meia argola ficar, não ficar saindo do lugar, para ela ficar firme aqui. Ó, fiz uma costurinha aqui. Coloquei. Agora a gente pode refilar esse excesso aqui. E agora nós vamos pegar o zíper, o direito do zíper. Vai posicionar aqui, ó. Passar uma costura. Passei aqui a costura. Vou pegar aqui meu tecido de forro, posicionar direito com direito e vou passar uma costura aqui. Vou puxar o meu tecido de forro todo para trás e vou rebater uma costura aqui. Pode abrir. Tá pronto. Tá? Você já quer comer? Salada. Quero comer. Então tá bom.
rebati a costura. Agora a gente pode até destacar essa outra parte do zíper e passar aqui no espelho da parte de trás. Vou posicionar o direito do zíper sobre o direito aqui do tecido e vou passar a costura. Vou pegar o tecido de forro e vou colocar direito com direito e passar a costura aqui também. Vou pegar o tecido de forro, vou puxar para trás e vou rebater a costura aqui. Pronto, agora a gente vai posicionar tecidos bem certinhos para a colocação do cursor. Então, vou tirar um pedacinho aqui, pedacinho dos dentinhos. Coloco o tecido aqui, ó, rente. Vou passar a costura, vou passar o cursor e depois vou colocar ele de novo e posicionar ele no meio. Ó, posiciona aí no meio. E agora é colocar direito com direito, forro com forro, passar a costura, vai deixar um espaço aqui no tecido de forro sem costurar, pra gente poder desvirar a peça depois. Costurei tudo. Agora eu vou fechar as caixinhas de leite. Vou fechar tanto aqui da parte principal quanto da parte do forro. Então, puxa para elas ficarem bem retinhas e passa a costura. Fechei, deixei um espaço aqui para desvirar. Agora eu vou refilar esse zíper. E vou selar as pontinhas. E agora eu vou desvirar. Vou abrir o zíper e vou desvirar. E antes de desvirar completamente, ó, vou fechar aqui essa parte que eu deixei aberta. Vou passar uma costura na máquina mesmo. Pronto, agora eu vou colocar esse forro todo pro lado de dentro. Pode ir no ferro, passar, se ficou alguma parte amassada. Ó. E, gente, olha como que ela fica linda. Fica com um bolsinho aqui na parte interna. Esse bolsinho aqui. E agora é só posicionar a alça transversal. Lembrando que você pode utilizar outro tipo de alça, tá? Se você quiser utilizar uma alça pronta, pode utilizar. E, gente, olha só, que coisa mais linda que ficou essa bolsa com esse tema de costura. Linda demais, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Que vocês façam para vocês, artesãs, costureiras, né? Faça aí uma bolsa especialmente para vocês. Né? Quem aí trabalha com costura, que gosta de costura, faça aí uma bolsa especialmente para você, né? Que quando eu peguei esse tecido aqui, eu imaginei uma peça exclusiva aí para nós que trabalhamos com a costura, tá bom? E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com alguma costureira, com alguma artesã que você gosta muito e quer que ela faça uma bolsa para ela também. E lembrando que se você mudar a estampa, você pode fazer essa bolsa, né, e colocar aí no seu portfólio, porque ela é uma bolsa bem prática, fácil e do jeitinho que muitas mulheres amam, né, com bolsa aqui na frente, toda fechadinha. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido e até um próximo vídeo.